Olá a todos, seguindo em frente com o nosso de Kitur Haruch, a gente viu na alahá passada, na 10ª alahá desse nosso capítulo, que certos tipos de textos e documentos foram proibidos pelos nossos sábios de serem lidos, pelo risco da pessoa acabar apagando, escrevendo ou tratando de coisas que não têm a ver com o tema do Shabat. Nessa próxima alahá, na alahá de número 11, a gente vai ver mais alguns assuntos que foram também proibidos pelo mesmo motivo. Embora neles não tenham nenhum tipo de melahá, nenhum tipo de trabalho proibido no Shabat, e também não sejam assuntos ligados a trabalhos, mas na hora que os nossos sábios proibiram textos e documentos ligados a negócios da pessoa, eles também proibiram outros tipos de textos que, se a pessoa pudesse ler neles, ele acabaria lendo também os textos proibidos. Então fala pra gente o que tu chama kotel ou tavla, sheyesh bo eze tzorot ou diaknot, vekatuv daem zotrat ploni vezed diukan ploni. Se eu tenho na parede o desenho, a imagem de alguém, uma foto de alguém, algo do tipo, e embaixo tem uma legenda, quem é a pessoa, o que ele está fazendo e etc., uma descrição do que aparece na imagem, Asur likrot ktav ze beshabat. É proibido de ler esse tipo de texto no Shabat. Embora não tenha aqui nenhum problema específico no texto em si, nem na foto, não é algo ligado a alguma proibição do Shabat, mas na hora que nós sábios proibiram textos que podem levar a pessoa a escrever ou apagar alguma coisa, eles proibiram também textos que não têm utilidade nenhuma função no Shabat, nenhum aprendizado no Shabat. Então, quando tem uma legenda embaixo de uma foto, às vezes no jornal também tem uma foto com uma legenda embaixo, essa legenda ela está inclusa na proibição dos nossos sábios, mesmo ler sem pronunciar o que está escrito, somente olhando também é proibido. Vechen sifrei milchamot, assim também livros que contam sobre guerras passadas, Vesifrei divrei amim, ou Shel Malchei Umot Olam, ou crônicas de reis antigos, Vechen Melitzot Meshalim Shel Sichat Chulin, ou também vários livros que têm parábolas e textos falando sobre assuntos sem significado nenhum, Sichat Chulin, são assuntos que não têm nada produtivo para o ser humano, que é Gon Sefer Immanuel, ele traz aqui um livro chamado Livro de Immanuel, o Mikol Shekin Divrei Cheshek, mais ainda, livros que tratam de assuntos, temas proibidos que levam a pessoa a querer fazer coisas proibidas, certo? Livros ligados a relações entre homens e mulheres, Asur likrotam beshabat, afil ein behem bli kriya befiv, v'bechol asur mishum lashav netzim, afil em ktuvim lashon hakodesh. É proibido ler esses livros no Shabat. Todos esses livros eles não tratam de nada que seja produtivo para a pessoa, você não aprende nada disso, é um livro sem sentido, sem significado, isso daqui não pode ser lido nem no Shabat, fala o Kitzur Shanuch, nem durante a semana, pela proibição de Moshav Leitzim. Moshav Leitzim é uma proibição que a gente encontra na Torá, que é proibida a pessoa sentar com pessoa, a tradução na tradução ao pé da letra, digamos assim, do Pasuk, Moshav Leitzim, é sentar com palhaços. Sentar com palhaços significa o seguinte, o Pasuk proíbe para a pessoa que ele fique sentado sem fazer nada, com pessoas que não têm valor, com pessoas que não estão fazendo nada, estão desperdiçando o tempo dele. Nada contra palhaços, certo? Palhaços muitas vezes podem alegrar crianças, alegrar festas. O sentido de Leitzim aqui no Pasuk são pessoas que passam o tempo todo matando o tempo, como se chama, desperdiçando o tempo. Então o Pasuk proíbe Moshav Leitzim, que a pessoa se sente, fique batendo papo sem utilidade nenhuma, sem significado nenhum. E às vezes a pessoa pode ficar horas e horas fazendo isso, perdendo, desperdiçando o tempo que foi dado para ele por Akadosh Baruch Hu, para que ele faça alguma coisa com esse tempo, para que ele aprenda algo, para que ele se aproxime mais de Akadosh Baruch Hu, para que ele cumpra mitzvot. E a pessoa acaba desperdiçando esse tempo. Fala pra gente o Hafez Haim, o Kitzur Haruch, desculpa, que todos esses livros que não tem utilidade nenhuma, eles não servem para nada, eles só enchem a cabeça da pessoa de fantasias e de romances e de coisas do tipo que realmente não melhoram em nada a vida da pessoa. Tem que tomar cuidado com quanto tempo a pessoa gasta com isso. Então um pouquinho para descansar, uma leitura leve é uma coisa, mas se a pessoa às vezes fica lendo esses livros por horas e horas, isso daqui é um problema tanto no Shabat quanto durante a semana. O Bedivrei Cheshek yesh od isur shemegarei etzara be'atzmo, e livros que são ligados a relacionamentos de homens e mulheres, livros de erotismo, esses livros eles são proibidos de qualquer forma porque eles levam a pessoa a querer fazer coisas proibidas. Avalotam sifrei divrei amim sheyotzei mehem inyanei musar ve'yirat shamayim kegon sefer Yosifun ve'kayotzei bo, mais livros históricos que sai dele, a pessoa tira desses livros
livros, algum aprendizado de ética, de Yirat Shamayim, como o livro Yosifun, de Yosefus Flavius, Flávio Josefus, são livros que contam a história do povo judeu, o que eles passaram, a emuná que eles tiveram, e etc. Mesmo que não seja o Tanakh, mas algum livro que conta a história do povo judeu e os relatos históricos, como eles se comportaram, etc., que sai daqui algo de positivo, porque eu sei, boa, filho que tu vim lashon las, mesmo que não estejam escritos em hebraico, mutar likrotam afil be'shabat, é permitido lê-los mesmo no Shabat, porque a pessoa aprende algo disso. Mikomakom en raui lerbot, mas de qualquer jeito não é apropriado que a pessoa leia esses livros por tempo demais, porque de forma geral o Shabat ele tem que ser aproveitado para o estudo de Torá. Então mesmo que esses livros eles tenham algum aprendizado, a pessoa aprende alguma coisa disso, serve para alguma coisa, mas já que de qualquer forma são livros que às vezes servem mais para passar o tempo e não são livros como um livro de Torá, por exemplo, o Tanakh, Gumará ou um livro de Halachá, em que cada linha, cada leitura sai disso um aprendizado, então esses livros podem ser lidos, mas não exagerar, dedicar o tempo do Shabat principalmente para o estudo de Torá.